Agora, outra coisa é o clamor da alma. Porque a tua boca nesse momento que eu senti ali, que travou, cara. Os meus sentimentos, assim, as minhas sensações, sensibilidades, ali o homem perde a força. Ali o corajoso morre. É quando você fica 100% dependente de Entregue. Deus. Você não tem recurso Não algum. tem. Olha para o lado água, olha para o outro água, olha para trás água, para frente água. E tem 3 pessoas ali, adultos, que podem até se defender, talvez. Conseguisse sair daquela situação. Comigo, 4 ali. Mas tem 2 crianças que são vulneráveis. Meu Deus. E uma delas está na minha mão. O meu colo é meu filho, cara. E eu não tenho para onde correr. Se ela me perguntasse, pai, para onde nós vamos ali? Ô pai, tu tem certeza que a gente vai conseguir passar por essa situação? Eu talvez não conseguiria nem responder, né? Na fogueira, pá. Vamos nessa. O fogo pegar bem. E hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Fala, pessoal. Um vídeo um tanto quanto diferente hoje que a gente está fazendo. Hoje a gente veio para uma chácara comemorar meu aniversário, que foi na terça-feira. Hoje é sábado, dia 16 de novembro. Meu aniversário foi no dia 12. E eu trouxe a família para poder a gente celebrar a vida juntos. E é isso aí. E não perca esse vídeo, porque a gente vai falar sobre um testemunho muito forte, muito poderoso do que Deus fez na vida desse camarada aqui, meu primo. Um prazer, pessoal, a todo mundo que estiver nos assistindo. Meu nome é Gilead Rocha, eu sou primo desse camarada aqui, Samuel Rocha. Aproveitando, então, já que ele se apresentou, eu vou contextualizar vocês da situação. No mês de maio, houve a grande enchente aqui no Rio Grande do Sul. Todo mundo está ciente, nas mídias sociais, na televisão e tudo mais, né? Exatamente. Na igreja a qual eu frequento, eu fiquei incumbido de ficar na frente das doações que chegavam e que escoavam para as cidades que mais precisavam. Então eu viajava a todas as cidades, ia no local das enchentes, presenciei muitas coisas que eu vou falar para vocês ao longo do vídeo. Mas em especial, um primo meu, um outro primo nosso, Daniel, me ligou de Santa Catarina, em Criciúma, e falou: Samuel, tem como você dar um apoio para um primo nosso? Aí eu falei: que primo? Ele, Gilead, ele está no Rio Grande do Sul e ele foi uma das vítimas das enchentes. E aí eu entrei em contato com ele e a gente pôde conversar no outro dia. Eu fui até a casa da sogra dele para ver no que a gente poderia estar auxiliando. E eu saí de lá extremamente impactado com o testemunho dele e com o que Deus já estava fazendo até aquele determinado momento. Porém, o que Deus fez até aquele determinado momento é muito pequeno das coisas que vieram depois. Então eu vou pedir para ele contar do início como foi que aconteceu tudo, na perspectiva de alguém que sofreu com as enchentes, e até os dias de hoje. Então vamos ouvir o relato dele. Enquanto isso, a gente está preparando a costela aqui, ó. Aqui, gaúcha. Uma costela gaúcha. Na brasa. Então, testemunho e churrasco. Ó, pode ser até um quadro novo. Vamos roteirizando, então, essa história. Ela começa no dia 1º de maio de 2024, há 6 meses atrás. Me lembro muito bem que eu estava na sala de TV da minha casa, ela ficava no 2º piso lá da nossa residência, e aí depois eu contextualizo mais para o pessoal, insiro mais detalhes sobre isso ao longo do meu testemunho. Mas a minha esposa estava na cozinha. Enquanto isso eu vou preparando, vai contando. Vamos lá. Estava na cozinha, preparando uma janta, era aproximadamente 7 horas da noite, perto disso, 7, 8 horas da noite. E ela falou para mim lá de baixo: amor, tu ouviu o que tá passando na TV aí, ou alguma coisa assim, alguma notícia? Nós morávamos numa ilha, que ela fica de frente para o gasômetro, um ponto turístico de Porto Alegre. Só para contextualizar, você morava em Porto Alegre. Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Capital do Rio Grande do Sul. Ao lado do Rio Guaíba. Enquanto ele está comentando, eu vou colocar imagens para vocês das cidades que eu visitei durante o período das chuvas e das cheias, viu? Acompanha aí. Teve por lá, né? Sim, sim. Alvorada, ali, toda aquela região metropolitana, ela fica em volta do Rio Guaíba. E nós morávamos a 2 quadras desse rio.
As casas ribeirinhas ali, que a gente chama da Rua da Praia, que era uma rua que dava para o rio mesmo, era comum as pessoas construírem já em cima de plataformas de 1,5 m, 2 metros de altura. Então as casas lá já eram meio que preparadas para cheias. A galera já tinha... Eu lembro muito bem na enchente de 2015 e na de 2016 também, o pessoal fazendo churrasco dentro de barco no tonel, velho. A água invadiu uma quadra da ilha, o pessoal gritando, brincando e tudo na beira do rio, velho. Entendeu? Uma parte da família dentro de casa e a outra parte da família dentro de um barco fazendo um churrasco. Então o pessoal lá acostumado, gente da água que lida com isso. Só que dessa vez foi excepcional. Nós estávamos lá quando a minha esposa falou: ô Gilead, amor, dá uma olhadinha aí na RBS Notícias, que é um jornal de notícias que tem na RBS aqui, que é afiliada à Rede Globo, no sul aqui, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na região metropolitana. Eles estavam dando a notícia de que há mais ou menos 90 ou 100 quilômetros de Porto Alegre, uma cidade chamada Lajeado, e Estrela também, duas cidades vizinhas, a água estava chegando a 34 metros. Até tem um vídeo também de uma balsa que bateu numa das pontes aqui no interior do estado. E a gente estava passando na hora aquilo lá. Aí, na quarta-feira, dia 1º, entramos no carro. Vamos para Mãe. Mora em Guaíba, cidade vizinha. Que a gente já imaginava que a água ia entrar 1 palmo, 2 dentro de casa. Levantamos algumas coisas, tal. Eu tinha equipamento de som, pedaleira e tudo porque mais. Ele é músico, ele é músico contrabaixista também. Levantamos algumas coisas dentro do carro e ó, pá, minha mãe. E aí, a partir do momento que a água começa a entrar na sua casa, que horas eram mais ou menos? Nós saímos perto das 10 horas, 22 horas ali da Ilha da Pintada. Foi só o tempo de sair de carro. Às meia-noite começou de quarta-feira, calculo que já tenha começado a chegar água em casa, perto das 2 da manhã, da madrugada, 2 da madrugada. Mas nós estávamos na casa da minha mãe nesse período, porque nós conseguimos escapar. Eu peguei algumas roupas, né, coloquei na mochila. A Ângela pegou algumas roupas das nossas crianças, 2, 3 peças de roupas, colocou numa bag das crianças, né? Ela pegou alguma coisa para ela também. E colocamos no porta-mala do carro e fomos para Mãe, cara. Quando chegamos na Mãe, não imaginávamos que ia ser tudo isso. Não tinha noção de que ia chegar a essa dimensão, porque nós tinha ido para lá debaixo d'água. Cara, vocês perderam tudo. Tudo. Com exceção, 2 coisas a gente não perdeu lá, né? Algumas coisas. A televisão que ficou no segundo piso onde eu estava assistindo, onde eu deixava a minha CPU, porque tinha ali uma salinha de TV. As coisas únicas mesmo que eu tinha. Ali ficou a CPU com todas as nossas fotos e vídeos de família, desde o nascimento dos meus filhos, estava tudo ali naquela CPU. Que eu usava junto com a tela da televisão, do televisor. E eu tinha um contrabaixo, um Condor 4 cordas, que eu ganhei da minha mãe, meu primeiro contrabaixo que eu tive na vida. E assim, na hora de sair, eu tinha uma salinha de música, onde eu estudava, e eu olhei assim, ó, subi algumas coisas e olhei pro contrabaixo encostado, próximo da porta, me veio uma voz na cabeça. Assim, tira dali. Leva pra cima. Leva pra cima. E aí você saiu com seus filhos? Meus filhos, fomos para casa da mãe. Quinta-feira. E qual foi a situação? Quarta para quinta. Quando vocês saíram, qual tipo de cenário? Vocês saíram, deu tempo de sair? Nós tivemos uma certa sorte. O pessoal, como estava acostumado com a enchente, muita gente já estava se retirando da ilha por causa da altitude, do nível de água que chegou lá em Estrela Lajeado. Sim. Já estava Da outra vez que a água ficou a um dedo de entrar dentro de casa, bateu 27, 28 metros. Tava em 34, cara. Caramba! O nível da água lá em Estrela Lajeado, lá naquela ponte onde bateu a balsa. 34 metros. Aí a gente sabe, não, aqui vai dar problema. Largamos, fomos pra Mãe. Só que daí o segundo baque é que a gente foi inesperado. Conte-nos. O primeiro baque, perdemos tudo lá. Mas estávamos com o nosso carro, estávamos bem, protegidos na casa da minha mãe, né? Sim. Só que no sábado de manhã, a água continuou descendo. Ela não parou. O nível continuou subindo. 4,5 metros, 4,80 metros, 5 metros e 30.
de altitude, de nível do Rio Guaíba. Extrapolou todas as perspectivas, né, cara? Vou Sim. pegar um outro espeto aqui para espetar esse. No sábado de manhã, a gente se levanta, pá, e houve uma pessoa passando na frente da casa do esposo da minha mãe, lá na Santa Rita, em Guaíba, falando que tinha arrebentado uma açude próximo do bairro. Então, assim, era uma informação que meio que não dava para ter certeza da Não, fonte. incompleta. E como era uma informação meio incompleta, ela veio errada, né? Porque açude tem um nível de água, uma quantidade de água pode ser até razoável, mas não tem correnteza. Ou não tem uma. Ele não é abastecido por um afluente. É uma água parada e empoçada. Quando a gente se deu por conta, a água já estava na canela. E tanto o meu carro quanto o carro da minha mãe estavam na frente da casa dela. Não deu tempo para fazer nada. Em meia hora, a água saiu da canela e veio parar, bater mais ou menos aqui em cima, ó. Aí foi só o tempo de nós pegarmos. A Ângela é um pouco mais baixa que a minha mãe pegou o Azaf, eu peguei a Gabriela, que é um pouco mais pesada, a Ângela pegou as mochilas que tinha, das roupas que nós tínhamos, que trouxemos na quarta-feira, tinha mais uma muda de roupa só. Eu tava com uma bermuda, exatamente assim, ó, uma bermuda, um chinelo e uma camiseta. Peguei a mochila com os meus pertences ali, com celular, com carteira e alguma coisinha, uma roupa íntima e tal. Colocamos dentro da mochila e vamos embora. Vamos sair da casa da minha mãe. E a casa dela ficava uns 4, 5 casas da esquina. Aí Samuel começa os mistérios. Aí começam os mistérios. Essa é a parte que é extremamente interessante. Então vocês saíram naquele cenário catastrófico, você com seus 2 filhos pequenos, que é o mais novo tem 1 ano e 7 meses. Hoje, na época, tava com 1 ano e 2. De colo ainda. De colo. 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses e a maiorzinha... A Gabriela com 5 anos. 5 anos. E aí vocês praticamente perderam tudo. Tudo. O carro ficou ali na frente, não deu para tirar. A água já estava entrando no carro, meu, da minha mãe. A água inundou a casa. O que a gente tinha levado que ficou no varal ficou. não teve o que fazer. Saíram todos praticamente só com a roupa do corpo. Ali foi minha mãe, o esposo dela, a Ângela, eu e as crianças. Foi isso, só, com a roupa do corpo. Quando nós saímos de casa, a água continuou vindo. Ela estourou lá o dique lá e a água continuou descendo. Eu tô saindo do pátio da casa da minha mãe, no portão. E aí tem uma hora assim que é tremendo, cara. Eu olho pra trás, cara. A água batendo mais ou menos aqui na altura do meu umbigo. A minha esposa um pouco mais perto do peito dela. Minha mãe também. E a água que eu olho assim, vindo a mais ou menos uns 200, 300 metros. Eu percebo que a água tá subindo assim, ó. Vem tipo uma onda assim, cara. Aí, subindo muito rápido. Muito rápido. Era perceptível que a água tava vindo. E ela vinha, e na altura que ela tava vindo, a probabilidade de um de nós ali ficar era muito grande. Sim. Eu olho, aí bateu o desespero. Tem uma coisa, quando eu conto esse testemunho, eu falo de algumas experiências que o ser humano tem com Deus. Salmistas, profetas, juízes tiveram com Deus. Uma coisa é você dobrar o joelho e conversar com Deus. Você ter essa conversa íntima com Deus, você ouvir o Espírito Santo falando no seu ouvido, você ouvindo a voz do Espírito Santo te orientando, te dizendo o que fazer, como proceder. Ou aquele momento de adoração na igreja, que você sente a presença de Deus, você está tocando ali, nós somos músicos, tu sabe disso. Você quase não consegue acompanhar a música porque você é completamente dominado pelo Espírito Santo. Isso é uma coisa. Você está num momento de dificuldade, de empecilho na sua vida e você faz uma oração, você ora em espírito numa situação em que você está diante de uma pessoa ou no trânsito ou em qualquer situação de risco.
Agora, outra coisa é o clamor da alma. Porque a tua boca nesse momento que eu senti ali, que travou, cara. Os meus sentimentos, assim, as minhas sensações, sensibilidades, ali o homem perde a força. Ali o corajoso morre. É quando você fica 100% dependente de Entregue. Deus. Você não tem recurso Não algum. tem. Olha para o lado, água. Olha para o outro, água. Olha para trás, água. Para frente, água. E tem 3 pessoas ali, adultos, que podem até se defender, talvez. Conseguisse sair daquela situação. Comigo, 4 ali. Mas tem 2 crianças que são vulneráveis. Meu Deus. E uma delas está na minha mão. O meu colo é meu filho, cara. E eu não tenho para onde correr. Se ela me perguntasse, pai, para onde nós vamos ali? Ô pai, tu tem certeza que a gente vai conseguir passar por essa situação? Eu talvez não conseguiria nem responder. Porque eu travei. Travei, cara. Ali eu não conseguia pensar em outra coisa senão aqui é o nosso fim. Eu tinha uma visão ali do apocalipse, fim do mundo. Não tem para onde correr. E a minha alma gemeu, cara. Aí eu entendi o que é o clamor da Gemido alma. inexprimível. Gemido do Espírito Santo, velho. Ali eu descobri quase 40 anos crente, cara. Congregando, fiel, entendeu? Enfrentando lutas, batalhas, tribulações. Mas quando tu te depara com a morte, com a face da morte, que você não tem recurso, você não por você mesmo, entendeu? Não tem como escapar da situação. Aí tu descobre o que é o clamor da alma, o que é esse gemido que o Espírito Santo faz diante de Deus. E as coisas começam a acontecer de maneiras assim inexplicáveis. Chego na esquina, tal, olho para todos os lados, eu não sei, eu me ceguei, eu não vi ninguém, não tinha ninguém na volta. Daqui a pouco eu ouço um barulho de trator, 2 mulheres berrando na esquina logo à frente da minha. Um rapaz falando para ela, sobe, sobe, sobe. Um trator alto de obra, de manutenção, de plantação. Eles têm um trator alto aqui, com uns rodadão alto pra caramba, tal, com uma esteira atrás. Ele falou, sobe as 2. Aí ele olha para mim, o rapaz que tá na direção do trator, falou, é tua filha, né? Alcance ela para mim. Bem rápido, olha lá, olha lá. E ele tá vendo a água vindo também. Ele, dá ela pra mim. Só deu tempo de eu largar a Gabriela na mão dele. Você nem pensou. Não, mas não tem pensar nessa hora, Gabriel. Não tem, meu querido. Não tem pensar. Ali é ação. Entendeu? Ação e reação. Peguei a minha mãe, ajudei ela a subir na parte de trás do trator, né? Puxei a Ângela, auxiliei as 2 meninas, mulheres que estavam lá, era mãe e filha. Estavam atrás na parte da prancha do trator. Puxaram a Ângela junto com a minha mãe e o meu filho, Azaf. O esposo da minha mãe, como ele é um pouco mais alto que eu, tenho 1,80 m, ele deve ter 1,92 m, 90. Ele começou a acompanhar a gente pelo que tinha de calçada na lateral, porque não tinha como ele subir no trator. Mas nós conseguimos ali um resgate. Na passagem da parte direita da avenida para a parte de lá, da banda de lá da avenida, tinha 2 homens pontuando onde podia atravessar ela, porque o valão tu não via o que era pista, o que era água. Entendeu? Assumiu. A água da altura estava 1,40 m, 1,30 m de altura já, nível. Orientando o camarada do trator, conseguimos passar para o outro lado. Uma providência divina. Tirou a gente dali. Andamos mais uns 10 minutos e ele nos colocou no seco e ele falou para mim assim, olha só que interessante. Cara, eu não tenho mais como voltar. E a gente viu pessoas pedindo socorro lá. Esse aqui é No caso, foi a última viagem do camarada, velho. Ele falou assim, ó, já tá entrando água no motor do trator. Se eu deixar entrar água, nem eu vou conseguir me salvar. Porque aí eu vou ficar no meio do rio. Né? Então não tem mais como voltar. A bomba de óleo tinha parado, então o óleo já não alimentava mais o motor do trator, né? Não fazia mais a lubrificação do motor, ele estava dando problema já.
E ele falou assim, ó, a água tá batendo no motor, essa é a minha última viagem. Infelizmente, eu tô desesperado. Eu queria salvar mais gente, mas não vai dar. Vocês foram os últimos a saírem da água. A população começou a trabalhar. Os voluntários começaram a aparecer, se unir e começaram a abrir abrigos. Um deles foi essa Ubra lá no centro de Guaíba. Nos dirigimos para lá, chegamos assim. Eu, bermuda, chinelo e camiseta. A Ângela, o vestidinho e as mochilas. A minha mãe também. Uma coisinha que ela conseguiu pegar de casa. Quando foi segunda-feira, começou a martelar uma coisinha na nossa cabeça. E aí os contatos começaram a acontecer. E esse aqui é o meu rebento, meu herdeiro, Azaf. Olha lá, Azaf. Esse olha é o lá, Azaf. ó, câmera ali, ó. Prossiga. Começou, aí o Espírito Santo, né? Começou a martelar no nosso coração que a gente tinha que tomar uma atitude. E tu sabe que Deus, ele age conforme a nossa fé e também conforme a nossa postura, a nossa posição. Então Deus sempre ele precisa de alguém disposto para que possa agir também. Né? Se eu ficar Estar inerte, disposto e disponível. Claro, se eu ficar inerte, Deus vai permanecer inerte. Agora, se eu me propuser a mudança, a transformação, a tentar algo novo, Deus vai agir nesse propósito. E isso calou no nosso coração. E nós começamos a meditar sobre isso. Pois bem, precisávamos sair de Guaíba. Guaíba estava sitiado, porque Guaíba é rodeado também pelo rio Guaíba. Os acessos pela BR ficaram todos interditados também, porque caíram barreiras, estourou a pista, parte de viadutos e pontes ficaram danificadas, não tinha como passar veículo. A maior parte do socorro e do abastecimento da cidade estava sendo feito até pelo velho da van. Sim. Por causa da van ali, bem no centro de Guaíba. Então os helicópteros desciam ali dia e noite. Estávamos no abrigo, precisamos sair daqui. Nesse momento, o Espíndola. Amor, como é que é o nome do Espíndola? Josias. Começam as conexões. O mistério começa, mistério. Josias Espíndola, que teve contato também. Sim, ele era voluntário de levar doações. Levamos doação. E aí, como eu ficava na frente de separar essas doações e fazer a triagem para quem eu iria entregar, no caso, a gente recebia, e dali eu era incumbido de ir num local, em uma cidade necessitada, verificar os pontos de coleta para poder reabastecê-los. Sim. Então fazer essa logística, exato, né? Fazer essa logística, exato. Tá. Então Josias aparece. Anteriormente tem um outro amigo que eu carreguei assim, ó, quando ele era desse tamanho aqui do meu filho, ó. Eu tenho uma foto com ele, até com um quadro de New York atrás do meu irmão, o Gileandro. Tinha o quê? Uns 3 anos de idade o Gileandro. Eu tinha na época uns 8 anos e o Natanael, chamado hoje de Sábio Natanael, tem podcast, tem páginas. Legal. Não sei se tu chegou a conhecer ele. Não conheço ainda. Ele é um camarada espetacular. Já começou a nos ajudar financeiramente também. Através dessas correntes, dessas comunicações, começou a dar apoio, suporte financeiro para nós. Isso ali, lá em Porto Alegre ou em Caxias do Sul? Não, lá em Porto Alegre ainda. Lá em Guaíba. Começou ali o movimento, mais mistério, cara. Só mistério acontecendo. Chega no final do mês, eu desesperado, as contas, sabe, que batem a porta e elas não vão pedir, elas não dão pausa. Não tem descanso, não tem, tu tá em dificuldades, não tem problema, eu espero um pouquinho. Não, as contas não fazem isso. Jamais. E o desespero pegando. Porque, virada de mês, dia 1º aconteceu o fato, era já quase... Foi dia 1º de maio. Dia 1º começou a desenrolar no feriado, tudo isso. Quando chegou dia 7, as contas vencendo e o negócio virando bola de neve, eu não sabia o que fazer. A empresa que eu trabalhava também estava debaixo da água, tudo fechado, tudo fechado. A única coisa que você ouvia na cidade era a sirene de bombeiros, ambulâncias, viaturas do exército. Sim. E som de helicóptero. Era um cenário de guerra total. Guerra. Eu nunca tinha visto nada parecido. Nossa, meu.
coisa de Hollywood, cinema. Sim. Tá bom. Começou a chegar a ajuda do Natanael. O Espíndola começou a dar suporte para nós. Terça-feira ele entra em contato com a minha esposa. Sabemos que vocês estão aí, o Daniel entrou em contato comigo. Daniel, meu cunhado aqui de Caxias. Sim. E eu fiquei sabendo que vocês estão em dificuldades aí. Eu queria saber o que está acontecendo. Vamos tirar você daí. Terça-feira. A Ângela olha para mim assim, recebeu a mensagem do Espíndola. A Ângela olha para mim, eu olhei para ela, falei para ela, amor, vamos sair daqui, vamos para Caxias do Sul. Foi daí que surgiu a ideia de vir para Caxias do Sul. Vamos para Caxias do Sul. Ela falou assim, ó, amor, eu tava orando e só esperando tu falar, porque eu queria que partisse de ti essa proposta, pra gente ir embora daqui para Caxias. Eu tô sentindo que é de Deus. Quando nós estávamos atracando lá, o Josias falou para nós, mandou uma mensagem para Ângela. Onde vocês estão? Ângela, ó, já estamos aqui em Porto Alegre. Tem um empresário, o Josias falou, tem um empresário, tá dentro de um avião aqui, conversando comigo, fazendo ponte Rio-São Paulo. E ele vai pagar a viagem de vocês de Porto Alegre a Caxias. De Uber. Olha aí. Aí a gente já tava na graça. Quando a gente chegou em Porto Alegre, sabe aquela sensação de alívio? Já começamos a sentir ali. Já sentimos que as coisas estavam mudando. Que em meio todo o caos, a maré já estava melhorando. Deus já estava agindo em nosso favor, já muito já. Mas ali a gente sentiu parece que estava se concretizando aquela fuga, sabe? No meio da tempestade. Tá bom. E aconteceu assim. Conseguimos um contato com o Uber. Uns 3 desistiram da viagem, porque uma viagem normal dá mais ou menos 2 horas entre Porto Alegre e Caxias do Sul. Próximo disso. 2 horas. Nós conseguimos um rapaz sem parar, para não falar assim, ó, viemos sem parar 1 minuto. Nós paramos um momento só, na estrada mesmo, para tirar água do joelho. Tirar água do joelho. Uma única vez. E nós levamos 7 horas ininterruptas. Tava um caos. Eu lembro que a gente ia para cidades para poder levar água, levar recurso e alimentação e tal. Era o dia todo de viagem para você percorrer 150 quilômetros e voltar. Viagens aqui, até aqui próximo de Caxias, como caíram algumas barreiras aqui, Nova Petrópolis, Gramado, que fica 40 minutos. Sim. O pessoal tava levando 4 horas para chegar ali. Exato. Aqui do lado. Aí nós chegamos em Caxias do Sul, na casa do meu cunhado Daniel. Quando chegamos aqui, uma pessoa muito especial entrou em contato com a gente. Cara, na hora, sabe que nesses momentos assim, que nós chegamos, os primeiros momentos, não me veio à mente de que tu tava em Caxias do Sul. E eu nem sabia. Cara, eu estava empenhado auxiliando a galera. Auxiliando lá, você chegou a conhecer lá a base nossa, através da Igreja Eucana. E eu também nem me dei conta que você morava em Porto Alegre, até porque no centro do furacão, né, cara? Exatamente. Então, quando chegamos aqui, aí veio o contato desse homem de Deus aqui. Rapaz, aí a nossa vida foi começando realmente, de fato, a ser transformada. Bom, resumindo, estamos indo para o 6º mês aqui. Através da vida deste moço aqui, da família dele, da esposa dele, a Michele. Aí, empregado numa excelente empresa, com um bom salário. Esse mês, por exemplo, Samuel, eu recebi o meu salário. Na minha vida, eu não me lembro de ter recebido um 13º com esse valor que eu recebi do salário de um mês trabalhado aqui. Já pode pagar um rodízio pro primo, né?
Vamos com calma, ficaram algumas dívidas aí. A minha esposa está empregada num escritório de advocacia. Ela era empregada num escritório lá, tinha recém começado a trabalhar nesse escritório muito bom em Porto Alegre. Ela é muito imprevisível toda essa situação. Então a gente não sabia como é que nós iríamos nos recolocar no mercado de trabalho. Mas Deus, quando faz a obra, ele faz a obra perfeita. Está bem empregada. Minhas crianças, o Azaf já está numa escolinha, tempo full time, né? O dia todo, turno integral. A Gabriela também já está. Logo que chegamos aqui, já conseguimos também creche para ela. Ela já está estudando numa creche com princípios cristãos, até uma bênção isso. Sim. Que já direciona, sabe como é que são os dias de hoje para a cabeça das crianças. Então, Deus nos proporcionou coisas assim extraordinárias. Um mês que nós estávamos aqui, eu já estava no processo seletivo para entrar na empresa. Com um mês, eu já tinha alugado uma residência aqui em Caxias do Sul, um bairro muito bom, aqui no Kaiser, em Caxias do Sul. Com os valores das doações, conseguimos mobiliar toda a nossa residência, nossa casa. Tudo o que eu perdi, roupa, calçado, móveis, Deus me deu melhor. Ou seja, eu pude presenciar. E tu acompanhou isso, nos apoiando nisso também. E tudo que você tinha, você perdeu tudo naquela situação. Tudo. E Deus, quando ele chegou, ele não te deu o que você já tinha, ele te deu melhor. Eu vou te passar umas fotos depois, aí tu pode postar pro pessoal o que aconteceu com a nossa residência. 90% do que nós tínhamos estava na parte de baixo. A água lá bateu 2,70 m. Foi tudo. Eu tinha em equipamento, não é, como é que posso explicar? Não é uma questão de orgulho ou vaidade. Sim. Mas sabe que músico vai juntando equipamento, pedaleira, pedal, caixa, cabeçote. E vai montando museu. Vai montando museu dentro de casa, cara. Eu tinha ali aproximadamente, não sei, 15 mil reais em equipamento, cara. Tudo foi pra água, pro barro. Perdido. E Deus já tá me restituindo tudo, cara. Amém. Restituindo tudo. Chegamos aqui, não sabíamos como que ia ser a congregar e tudo mais. A igreja aqui de Caxias do Sul nos abraçou. Então as pessoas foram aparecendo. A Michele, o Samuel, os Píndola, a Deise, o Daniel, o Natanael lá de Criciúma, e várias outras pessoas que se eu nomear aqui eu vou pecar, cara, porque eu vou esquecer. Mas o que eu recebi de apoio de você, da família, a minha família será eternamente grata e estará em dívida com você. Não, com a sua comigo esposa, não. com a Michelle. Sim, tá louco, cara. Colchão, cobertor, roupa, alimentação, água, tudo o que vocês fizeram por nós através da igreja Eucana. Eu tenho que agradecer o ministério desta igreja com essa visão especial. A Assembleia de Deus também, onde eu congrego, nos apoiou também, nos apoia também com cesta básica, nos deu acolhida. Então, essa corrente que Deus arquitetou e nos concedeu, nos oportunizou chegar até nós, né? E sem intenção alguma, sem segundas intenções, por amor. E eu ouvindo você falar, já conheço o testemunho, mas ouvindo você falar novamente, me vem que todas as coisas cooperam para o bem, né? Daqueles que amam a Deus. Então, assim, precisou que ocorresse todo esse desastre, precisou que ocorresse todas essas coisas na sua vida, para que Deus te levasse para um outro patamar.
te desse novos rumos, novos horizontes. Nossa, assim, estava lá em Porto Alegre, congregando numa baita igreja, ministério consolidado, lá participando de orquestra, banda, tocava no ministério de louvor da igreja, a vida toda estruturada. Deus não quer isso para ti? Claro que quer. Que Claro, mas tem tempos na tua vida e tem certos tempos que não são tempos para você ficar parado. E tem certas coisas que Deus quer para ti, Samuel, que se você não for impulsionado, não tiver um start, uma provocação, você não muda, cara. Você entra numa zona de conforto, sabe? E você fica dentro daquela concha e você não quer brilhar, não quer sair, não quer fazer, entendeu? Não porque você não goste, não ame a obra de Deus. Não, mas é porque a gente gosta do conforto, cara. às vezes a Da gente segurança. às vezes a gente pergunta, fica se perguntando para Deus, Deus, por que que certas coisas acontecem comigo? Por que que as coisas estão difíceis? Por que eu estou vivendo essa provação? E é muito disso. Deus às vezes ele nos cutuca, ele nos coloca no deserto para que nós possamos conhecer quem nós somos, conhecer quem Deus é de fato e conhecer o nosso real propósito. E às vezes isso só acontece quando a gente está em uma situação onde a gente é dependente de Deus. Somos totalmente dependentes e nós perdemos o controle muitas vezes da nossa vida, né? Quando a gente deixa a direção, perdemos a direção do timão do barco, que Deus assume. Porque enquanto nós estamos na nossa dependência, na nossa zona de conforto, de segurança, Deus muitas vezes não tem espaço para trabalhar na nossa vida no sobrenatural. A gente nem permite. Não permite, cara. Não. O ser humano é tacanha. É complicado. É complicado. Esses dias eu estava, olha só, eu nunca ministrei quanto nesses últimos 3 meses. Cara, é incrível, velho. Músico é difícil assumir um púlpito, né? Uma tribuna para pregar. É complicado, velho. E a gente resiste, não se nega, mas resiste. E fica resistindo, e o ministério tá ali. E o músico tem um ministério pastoral, ele é sacerdotal. Ele tem que acompanhar a vida do músico. Olhamos para o Velho Testamento, desde o Velho Testamento, os levitas, eles eram o quê? A tribo de Levi era responsável pela adoração no templo, pela música, mas também da tribo de Levi saiu o sacerdote, o ministro do povo, o profeta do povo. E às vezes nós nos encolhemos nesse ministério. Bom, e diante de tudo isso que você viveu, Gilead, tudo isso que você viveu, todas as experiências que você teve com Deus, todo esse, digamos assim, sofrimento, todas essas provações que você passou, o que você teria a dizer para quem está ali do outro lado assistindo, que de repente está passando por grandes tribulações na vida, que sequer talvez saiba do que vai comer amanhã, porque a gente sabe que infelizmente né? tem pessoas que vivem nessa situação, Sim. pessoas que estão totalmente, seja lá endividadas, com problemas emocionais, problemas psicológicos, problemas no relacionamento, problemas de talvez não se encontrar, não saber reconhecer o seu próprio chamado. O que você pode trazer diante de todas as suas experiências para quem está em casa? Em todos os momentos que eu passei, pelo qual eu passei até hoje, o que mais descia à minha mente, no meu coração, é a fidelidade de Deus. Estava ministrando e eu relatei justamente isso, Samuel. Nós, por vezes, somos infiéis no casamento, nas finanças, nos negócios. Mas Deus, ele não abandona a sua fidelidade por interesses. Ele, em todo o tempo, é fiel. E muitas pessoas perdem ou perderam a fé na fidelidade de Deus. Perfeito o irmão Gilead não é. A irmã Ângela, somos tão imperfeitos quanto qualquer outro cidadão desta terra. Mas qual é o diferencial? O que diferencia a vida? O que fez com que Deus se mobilizasse em favor de vocês? Foi a nossa intenção de sempre seguir a vontade de Deus.
Amém. de se colocar, de se dispor a seguir a vontade de Deus. Essa questão da zona do conforto. Quando nós percebemos que nós não tínhamos mais domínio sobre a nossa vida, é quando nós percebemos também que Deus estava no controle de tudo. Então, você pode estar desesperado, endividado. A família parece estar ruindo. Eu sei que é difícil, Samuel, você entregar nas mãos do Senhor. É difícil. O processo é doloroso. Você muitas vezes não consegue ver resultados imediatos. E Deus não trabalha com essas questões. O tempo para Deus é diferente do tempo para o homem. Ele está em outra dimensão, né? Talvez você pense, mas Deus está demorando muito. Não. Ele está moldando o vaso. Ele é um oleiro, ele está moldando o vaso. Quando você estiver pronto para a bênção que ele tem preparado para você, você vai receber ela. E isso não tem inferno, não tem demônio, não tem diabo que faça parar a vontade de Deus sobre a vida de uma pessoa. Seja fiel no pouco, no mínimo e no muito. E Deus será em tudo fiel conosco. Amém. Amém. Então você que ouviu esse testemunho até o final, você que precisava dessa palavra, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração. Não se esquece de se inscrever nesse canal. Comenta aqui um testemunho seu, as experiências que você já teve Dá pra com curtir Deus. aqui embaixo? Curte aqui e envie esse vídeo para mais pessoas e Deus abençoe todo mundo. Que cada um seja edificado por esse testemunho. Lembre-se, nossa visão ela é limitada ao que é terreno. Mas Deus, ele age não no que é terreno, ele age no sobrenatural, no espiritual. E o espiritual de Deus age na vida de cada um que está ouvindo e vendo esse testemunho. E vai acontecer também com eles. Vai acontecer isso aí também. Amém. Na minha vida tem que continuar acontecendo também, que eu preciso pagar as continhas. Amém.